Você está repetindo padrões que silenciosamente destroem sua vida. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém tem coragem de te dizer. 90% dos seus pensamentos de hoje são os mesmos de ontem. E isso está te matando, lentamente. Mas e se existissem hábitos simples que literalmente reprogramam o seu destino? Neste vídeo, você vai descobrir quais são os hábitos mentais e emocionais que sabotam sua realidade todos os dias, como o cérebro cria loops autodestrutivos e como Joe Dispenza propõe quebrá-los, e principalmente quais são os hábitos quânticos que elevam sua frequência e te conectam com uma nova versão de si mesmo. Fica comigo até o fim, porque no final eu vou te dar um exercício poderoso que pode começar a mudar sua vida ainda hoje. Joe Dispenza não fala de hábitos no sentido comum, como acordar cedo ou tomar banho gelado. Ele vai muito mais fundo. Para ele, hábitos são padrões energéticos e neurológicos que moldam a sua realidade 3D. Segundo a ciência que ele estuda, a maioria das pessoas vive no piloto automático, revivendo o passado todos os dias, como se fosse o presente. Você acorda, olha o celular, lembra dos boletos, sente ansiedade, pensa nas mesmas coisas, sente os mesmos sentimentos. E o ciclo começa novamente. Joe diz que quando você pensa e sente da mesma forma por tempo suficiente, seu corpo se torna a mente. E esse é um dos maiores hábitos destrutivos que existem. Permitir que o corpo assuma o controle da mente. Quando isso acontece, você já não escolhe como vai se sentir. A ansiedade te domina antes do café da manhã. A raiva é disparada no trânsito antes mesmo de você entender por quê. A tristeza aparece sem aviso, como uma sombra familiar. Você está num loop programado e nem percebe. Joe explica que existem hábitos invisíveis que funcionam como vícios emocionais. Pensamento constante no pior cenário. Seu cérebro dispara cortisol como se estivesse sendo atacado. Isso te vicia no medo. Viver em reação, ao invés de agir com intenção, você está sempre reagindo ao ambiente. Se identificar com o passado. Eu sou assim porque minha vida foi difícil. Eu nunca consigo porque minha infância foi ruim. Ressentimento crônico. Manter memórias dolorosas vivas como uma proteção inconsciente te prende no passado. Esses hábitos fazem com que o seu corpo libere os mesmos químicos, o mesmo padrão vibracional, o mesmo campo eletromagnético, e você atrai sempre o mesmo tipo de realidade. E o pior, o cérebro começa a esperar por essas emoções como se fosse uma droga. Se você acorda de manhã e lembra de quem você é, baseado no seu passado, então você está criando um futuro previsível. Joe Dispenza. Essa frase é como um soco no estômago. Você está criando o amanhã com os fragmentos do ontem, e isso é o oposto de manifestar uma nova realidade. Você entendeu que hábitos não são só ações, mas repetições mentais, químicas e emocionais. Agora vamos abrir a caixa preta do seu cérebro. Você vai entender o que acontece por dentro de você quando mantém esses hábitos nocivos. E vai ficar claro por que a vida continua igual, mesmo quando você quer mudar. Imagine seu cérebro como um jardim. Cada pensamento é uma semente. Se você pensa e sente as mesmas coisas todos os dias, ansiedade, escassez, culpa, o que cresce nesse jardim? Exatamente, um matagal denso de conexões neurais que sustentam o velho eu. Joe Dispenza explica que o cérebro é moldável, um conceito chamado neuroplasticidade. Só que essa plasticidade pode ser usada contra você se você reforça os mesmos caminhos neurais todos os dias. Você acorda e já pensa, mais um dia difícil. Não vou conseguir pagar tudo. Minha vida não muda. O que isso causa no cérebro? Ele entende que essa é a realidade que você quer manter e ativa os circuitos emocionais correspondentes. Libera os mesmos químicos, cortisol, adrenalina, dopamina de frustração,
E o corpo grava tudo isso como a sua identidade emocional. As pessoas querem mudar, mas continuam sendo o mesmo eu de ontem. Joe Dispenza. Esse é o ponto-chave. O hábito mais destrutivo não é o que você faz, mas quem você acredita que é. Você diz para si mesmo: eu sou ansioso, eu sou azarado, eu sou assim mesmo. Essa afirmação reforça o eu do passado. E enquanto você se define a partir do que viveu, seu campo energético continua emitindo a mesma assinatura vibracional. E a física quântica é clara. O campo cria a matéria. Sua vibração determina sua realidade. Se você vibra escassez, atrai escassez. Se vibra rejeição, atrai situações que confirmam isso. Se vibra eu não mereço, o universo responde: ok. Um ponto profundo que Joe Dispenza aborda é que as emoções negativas são viciantes. Você pode estar inconscientemente viciado em tristeza, rejeição, ansiedade, raiva, vingança. Parece estranho? Pense assim. Quando você sente raiva, seu corpo libera um coquetel químico. Se você repete isso todos os dias, seu corpo começa a pedir essa química. Mesmo quando tudo está calmo, você pode provocar inconscientemente uma briga, um pensamento negativo ou um conflito, só para sentir o que o corpo está acostumado a sentir. Esse é o hábito invisível que aprisiona. Não está no que você faz, mas no que você repete sentir. Vamos ilustrar isso com um exemplo comum. Você acorda e sente um leve incômodo com o trabalho. Seu cérebro busca memórias que comprovem esse incômodo. Você começa a lembrar de coisas ruins que aconteceram no trabalho. Seu corpo responde com emoções de estresse, raiva ou desânimo. Isso altera seu campo eletromagnético. O seu dia inteiro passa a refletir exatamente esse padrão. Resultado, você reafirma a vida que deseja mudar. Joe Dispenza ensina que você só cria uma nova realidade quando mente e coração estão em coerência, ou seja, você precisa pensar de forma elevada, sentir emoções elevadas, agir como se o novo já estivesse presente, mas se o seu hábito é sentir medo, raiva ou culpa constantemente, o seu campo está desalinhado. E aí não adianta fazer visualizações, afirmações ou meditações superficiais. O campo não responde a palavras. Ele responde a frequências autênticas. Agora você sabe como os hábitos destrutivos se instalam no seu cérebro e na sua vibração. Vamos falar dos hábitos que te elevam. Quais são os comportamentos, pensamentos e sentimentos que colocam você em sintonia com o futuro que deseja? E mais, como transformar a sua assinatura energética para que o universo responda com oportunidades, sincronicidades e cura. Prepare-se. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo dentro de você está pronto para mudar. Talvez cansado de viver no modo repetição. Talvez sentindo que há algo maior esperando para emergir. E está mesmo. Você não é o seu passado. Você é o potencial do que pode se tornar. E segundo Joe Dispenza, o ponto de virada começa com um novo tipo de hábito. O hábito de ser o seu eu futuro, antes mesmo dele existir. O primeiro passo para mudar qualquer coisa é observar sem julgamento. Joe chama isso de se tornar o observador do próprio eu. É simples, mas poderoso. Observe seus pensamentos como se não fossem você. Perceba quando o velho padrão tenta assumir o controle. Reconheça o momento em que sua mente começa a recontar a velha história. Esse ato de presença interrompe o circuito automático. Quando você se torna consciente do inconsciente, você retoma o poder criativo. Não podemos criar uma nova realidade com a mesma mente que criou a atual. Joe Dispenza. Joe Dispenza é conhecido mundialmente por sua metodologia meditativa. Mas o que ele propõe vai muito além de sentar e relaxar. Ele ensina a usar a meditação para recondicionar o cérebro a pensar, sentir e vibrar, como se o futuro desejado já estivesse acontecendo.
Durante a meditação, você acessa o campo quântico, o reino das possibilidades. E nesse estado, você pode desconectar-se do tempo linear, reprogramar padrões cerebrais, emocionalmente se alinhar com o futuro. Esse é um hábito que eleva porque rompe com a lógica da matéria para criar com energia. Em vez de esperar que algo mude para se sentir bem, você se sente bem antes, e então a realidade muda. O cérebro pode até imaginar, mas é o coração que manifesta. Joe ensina que você precisa sentir as emoções do seu futuro desejado com tanta verdade que o seu corpo acredite que já está lá. Quais são essas emoções elevadas? Gratidão, amor, alegria, empolgação, inspiração. Essas emoções são portais vibracionais que expandem seu campo eletromagnético. Elas não só curam seu corpo, mas também atraem novas realidades. Faça disso um hábito. Acorde e sintonize com uma emoção elevada. Não importa o que o mundo esteja mostrando. Essa decisão muda tudo. Esse é um dos hábitos mais desafiadores e mais transformadores. Joe Dispenza propõe que você viva, pense e haja como se já fosse a versão que deseja ser. Imagine, como seria seu comportamento se você já fosse próspero? Como você reagiria se já tivesse saúde plena? O que você sentiria se o relacionamento dos seus sonhos já existisse? Esse tipo de visualização não é fantasia, é treinamento vibracional. Você ensina seu corpo a se alinhar com o futuro antes que ele chegue. E como diz Joe, o universo responde não ao que você quer, mas ao que você é. Todos os dias você precisa decidir quem vai deixar de ser. Deixe de ser a vítima. Deixe de ser o que repete a dor. Deixe de ser quem espera a aprovação. Joe chama isso de morte do velho eu. É um ritual invisível que acontece quando você rompe com a história que sempre contou sobre si mesmo. Essa morte simbólica dá espaço ao nascimento de um novo campo, uma nova assinatura energética, uma nova realidade. Joe Dispenza relata dezenas de casos de cura espontânea em seus eventos. Pessoas com doenças autoimunes, depressão severa, câncer, limitações físicas. Todas essas curas começaram com um único passo: mudar os hábitos de pensamento e emoção. Ao se conectarem com emoções elevadas todos os dias, essas pessoas acessaram um nível de frequência onde o corpo e a realidade responderam com cura. O milagre não veio de fora, veio de dentro. Você viu agora quais são os hábitos que te elevam: presença, meditação intencional, emoções elevadas, ação inspirada, rompimento com o velho eu. Eu vou te mostrar como montar uma rotina simples com esses hábitos e te entregar um exercício prático que você pode começar hoje. Além de um convite especial se você sente que esse é o seu momento de transformação. Fica comigo até o fim. É hora de alinhar a sua mente com a sua missão. Você chegou até aqui, ou seja, algo em você está gritando por evolução. Você ouviu sobre os hábitos que te destroem e os que te elevam. Agora vem a parte mais poderosa: colocar tudo isso em prática de forma simples, consciente e diária. Porque conhecimento sem aplicação é só informação, mas conhecimento aplicado vira transformação. Aqui está um protocolo prático, inspirado nas rotinas que o próprio Joe usa e ensina. Você pode começar amanhã mesmo. Duração: 15 a 20 minutos no mínimo. Passo 1. Silencie o piloto automático por 2 minutos. Ao acordar, não toque no celular. Não pule da cama. Fique de olhos fechados e observe o que sua mente quer pensar. O que ela te obriga a lembrar? Qual emoção está tentando dominar seu corpo? Respire fundo e apenas observe. Você já começou a sair do script inconsciente. Passo 2. Desconstrua o velho eu por 3 minutos. Faça mentalmente uma pequena lista do que você não quer repetir hoje. Reclamar, se sabotar, sentir raiva, achar que não é capaz,
Essa é a sua faxina mental. Você está dizendo, isso não me define mais. Passo 3. Crie o novo eu por 5 minutos. Agora, com os olhos ainda fechados, visualize como seria o seu eu ideal. Como você anda, como fala com os outros, como reage a desafios. Sinta tudo isso como se já fosse real. Essa é a linguagem que o campo quântico entende. Passo 4. Emocione-se com o futuro por 3 minutos. Traga à tona uma emoção elevada. Gratidão, mesmo sem motivo. Amor, mesmo sem destinatário. Alegria, mesmo sem razão. Deixe seu corpo se inundar com essa frequência. Isso é o começo da manifestação. Passo 5. Agradeça antecipadamente por 2 minutos. Finalize com um simples gesto de gratidão pelo futuro que já está a caminho. Obrigado, porque eu sei que já é real. Essa frase é um selo vibracional. É o fim da dúvida. É o começo da certeza. Você vai notar mudança no seu humor, mais sincronicidades, oportunidades que parecem mágicas, sensação interna de expansão, menos reatividade, mais confiança. E sabe por quê? Porque o universo responde ao que você vibra, não ao que você diz que quer. Joe Dispenza ensina que a primeira hora do seu dia molda o resto. Se você começar vibrando ansiedade, medo, escassez, isso se torna o futuro que você ativa. Mas se você começa com intenção, presença e emoção elevada, você ativa um campo de infinitas possibilidades. Você não está mais reagindo à vida. Você está criando a vida. Aqui vai uma sugestão poderosa. Durante os próximos 7 dias, siga essa rotina todas as manhãs. Anote tudo o que perceber de diferente. Pensamentos, emoções, situações. No final, reveja o que mudou. Você vai se surpreender. Talvez pela primeira vez você esteja entendendo que não é vítima do seu passado, mas sim o arquiteto vibracional do seu futuro. Você é capaz de reprogramar sua mente, elevar sua frequência e atrair uma nova realidade. Não porque é mágico, mas porque é quântico. Joe Dispenza não ensina truques. Ele ensina a ciência da transformação. E se milhares de pessoas ao redor do mundo conseguiram mudar suas vidas, curar seus corpos, atrair abundância, por que com você seria diferente? Se esse vídeo despertou algo em você, então é hora de tomar uma decisão. Inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui a gente fala de consciência, expansão, mente quântica e transformação real. A realidade não muda quando você luta com ela. Ela muda quando você muda o que você é. Joe Dispenza.